Eu chamo a atenção de vocês para o início do conto, porque o início, as primeiras linhas de um texto literário, de um conto, um romance, eles fornecem informações importantes para situar o leitor. Então nós sabemos se é um conto, uma história narrada em primeira pessoa, como é o caso de Dom Casmurro, ou se é narrado em terceira pessoa, como em Quincas Borba. Aqui é um narrador em terceira pessoa, ele não participa da história, mas em alguns momentos as personagens tomam a palavra e contam a sua própria história. Outro dado importante, logo no início, nós descobrimos que Cândido é bastardo e há uma suspeita de que ele era filho da irmã do barão com um fidalgo da região, mas esse fidalgo não conseguiu provar a sua ascendência nobre. E aí o leitor já percebe uma alfinetada do Voltaire nessa tradição que valoriza o título de nobreza e despreza o mérito pessoal. A grande paixão de Cândido é a sua prima Cunegunda, que é apresentada como corada, apetitosa, viçosa. E eles moram então no castelo de Thunder-ten-Tronckh, e o barão é considerado o mais poderoso da cidade porque o seu castelo tem uma porta e algumas janelas. E aí o leitor que não percebeu ainda, ele já sabe que está num clima de ironia, de sátira. E eu chamo a atenção também para o subtítulo do conto, que é O Otimismo. Mas essa palavra não tinha o sentido de hoje, que é ver o lado positivo, esperar o melhor. No século XVIII, otimismo remetia à teoria do Leibniz, que diz que o mundo, embora não fosse perfeito, era o melhor possível. E o Pangloss, então, vai ser o grande porta-voz de Leibniz na história, que vai ser sempre ouvido com atenção e admiração pelo seu discípulo Cândido, até que Cândido será expulso do castelo e começam suas andanças pelo mundo. A propósito, nós lemos que Cândido foi expulso do paraíso terrestre. Há aí uma alusão ao Gênesis. E ao longo do livro, há várias referências ou alusões à Bíblia, e sempre de forma irreverente. Então notem que há uma paródia do romance de formação, isto é um jovem que, à medida que vai amadurecendo, ele vai se desprendendo, vai se desfazendo das ideias do seu mentor. Mas há também uma paródia do romance picaresco. Na trama picaresca, o jovem é bastardo e ele é lançado no mundo para suas descobertas. E há também uma paródia do romance de aventuras, em que jovens apaixonados se separam no começo e após várias peripécias eles se reencontram e vão viver felizes. E, enfim, há uma paródia da narrativa de viagens, que era muito comum. Essas narrativas eram muito conhecidas e apreciadas no século XVIII. Em geral, os viajantes eram astrônomos, médicos, missionários, diplomatas, e essas narrativas tanto poderiam ser histórias utópicas, fictícias, quanto relatos científicos precisos. E agora, então, o leitor vai mergulhar em histórias surpreendentes, em viagens assim, impressionantes, né? E cada capítulo acontece algo diferente. E, inclusive, Ítalo Calvino ele observa o seguinte, que o grande achado do Voltaire humorista é o acúmulo de desastres a grande velocidade. E em suas viagens, então, Cândido vai se deparar tanto com o mal físico, como as doenças, terremotos, enchentes, quanto o mal moral, como o obscurantismo religioso, exploração, desigualdade. E ele vai encontrar os mais variados tipos, reis, escravos, burgueses, nobres. E, aos poucos, ele começa a questionar as ideias do seu mestre Pangloss. E, ao longo das aventuras, o leitor se depara com as mais variadas tragédias, mas ele não se comove, ele é levado a refletir. E isso ocorre graças ao efeito cômico. Voltaire obtém esse efeito empregando a ironia,
a caricatura, eufemismo, hipérbole. Bergson, no seu estudo sobre o riso, ele afirma o seguinte, que para o cômico obter todo o seu efeito, é necessário uma anestesia momentânea do coração. O cômico se dirige à inteligência pura. O maior inimigo do riso é a emoção. E ao longo dessas peripécias, nós conhecemos os alvos de Voltaire. Para começar, há uma clara sátira antimilitarista. Apenas para esclarecer, Voltaire nem sempre foi um pacifista. Ele chegou a celebrar algumas glórias militares, mas depois ele muda e, a partir de Cândido, ele ataca os horrores da guerra. E basta ver nos primeiros capítulos, quando ele comenta a batalha entre búlgaros e ávaros. Não há nenhum motivo que justifique aquela matança toda, nós só vemos cenas sangrentas, gestos homicidas e sem razão alguma. Inclusive, há um oxímoro que ficou conhecido, que ele escreve o seguinte, ele fala em carnificina heróica. Mais para frente, no capítulo 23, há também uma cena de um almirante que é fuzilado. E isso aconteceu de fato, foi em 1755, quando um almirante inglês foi fuzilado no convés de um navio porque perdeu uma batalha para a França. E esse fato causou imensa comoção na Europa pensante. E nós vemos também denúncias contra as crueldades cometidas em nome da religião. Por exemplo, no capítulo que os jesuítas estão no Paraguai. Então veja, os jesuítas fazem guerra contra o rei da Espanha e de Portugal, matam os espanhóis no Paraguai, mas na Europa eles confessam esses mesmos reis. E há ainda uma passagem marcante que é no capítulo sobre o auto de fé. Então vocês lembram que Cândido e Pangloss estão em Lisboa e eles ouvem falar que lá os mestres da Universidade de Coimbra recomendam autos de fé para evitar terremotos. Inclusive o Pangloss vai ser condenado a ser submetido a um auto de fé, mas ele não é queimado, né? Porque no auto de fé, que começou na Idade Média, o cidadão é queimado vivo. E o Pangloss não é queimado, ele é enforcado e depois, mais tarde, nós descobrimos que ele não morreu. E nesse capítulo, o leitor é surpreendido pelo descompasso entre o tom humorístico empregado e o caráter trágico da cena evocada. Então, essa ironia, ela acaba sendo muito mais eficaz do que se fosse uma argumentação direta, didática, pesada. E quando Cândido presencia a cena de auto de fé, ele questiona, mas se é esse o melhor mundo possível, como serão então os demais? E há outro alvo do Voltaire que eu gostaria de comentar, que é a condenação da escravidão e do tráfico de negros. Então aí nós estamos no Suriname, vocês lembram desse capítulo, ele está acompanhado do seu companheiro Cacambo. E eles encontram um escravo que está em péssimas condições, mutilado, e o Cândido pergunta, né, o que aconteceu, o que fizeram com você? E o escravo responde, é o costume. E aí vem uma frase que é um dos ataques mais contundentes contra a escravidão. Ele diz, é esse preço que vocês comem açúcar na Europa. E naquele momento, Cândido percebe que não dá mais para acreditar no otimismo de Pangloss. E Cacambo pergunta, o que é o otimismo? E Cândido responde, é a fúria, né, de acreditar que tudo está bem quando não está. Jan Starobinski, sobre este conto, ele afirma o seguinte, que Voltaire é inteligente demais para atribuir os erros a um único partido. Então ele atribui os mesmos crimes a príncipes rivais, a igrejas antagonistas. Tudo é alvo de ataque, então o seu olhar ferino não poupa ninguém. Inclusive, ele fará um ataque contundente à sociedade francesa e, sobretudo, aos parisienses. Então, vocês lembram quando ele e Martinho estão viajando dentro da França, né, e eles ouvem que todo mundo quer ir para Paris, porque há um mito, né, da cidade das artes, da cidade histórica. E quando eles chegam, eles vão se deparar com
jogadores trapaceiros, com pessoas querendo tirar todo tipo de proveito. E há uma cena, inclusive, que ele descreve, vocês lembram, que é uma ceia, né? E ele fala que da futilidade das conversas, das notícias falsas e da maledicência que impera. Nós vemos que a sátira do Voltaire abrange todos os aspectos da vida. Ele não tem apenas um único alvo. Realmente ele não poupa nada nem ninguém. Mas há um momento no conto em que há uma pausa para todas essas crueldades. É quando Cândido e Cacambo chegam a Eldorado, na América do Sul. Lá é um paraíso, né? As pessoas não precisam pagar para comer, todos são educados, há igualdade, respeito, eles encontram esmeraldas, rubis nas ruas. Então é um paraíso terrestre. Em Eldorado, eles vão encontrar os valores caros aos filósofos iluministas, como tolerância, um monarca esclarecido, a educação, o respeito, o interesse pela ciência, as artes, enfim, é um momento em que ele mostra, por contraste, né, o que seria então o ideal. Mas o que existe na França e no mundo de maneira geral é justamente o oposto disso. Mas Eldorado vai ficar para trás porque Cândido quer continuar a sua busca pela amada, né? Ele quer encontrar a felicidade encontrando Cunegunda. Então Cândido continua a sua busca por Cunegunda e ao mesmo tempo ele vai se desembaraçando dos dogmas, das ideias que ele aprendeu com Pangloss. Ele vai aprendendo a pensar por si mesmo. E no final, vocês lembram que ele vai chegar em Constantinopla e lá ele vai reencontrar seus amigos, vai reencontrar Cunegunda, que vai estar envelhecida, mas ele vai casar com ela mesmo assim. E eles decidem, então, viver juntos num pequeno sítio. E é um grupo totalmente heterogêneo, mas cada um vai exercer o seu próprio talento. E eles vão conseguir, então, viver. É difícil falar em felicidade, mas pelo menos eles vão evitar o tédio. E aí, na conclusão do conto, numa conversa com Pangloss, Cândido fala a frase que é conhecidíssima, né? É preciso cultivar nosso jardim. E muito já foi escrito sobre essa frase, o que nós podemos, como entendê-la, né? Não seria bom dar uma resposta definitiva, mas nós podemos compreender como viver, trabalhar e sem precisar ficar o tempo todo perdido em reflexões metafísicas, em questionamentos inúteis. É preciso viver o dia a dia, então você pode extrapolar, né? Enfim, não dá para dar uma resposta final. Para concluir, nós percebemos que muitos problemas presentes na obra continuam ainda hoje, como os horrores da guerra, avidez, desigualdade, escravidão, todos os tipos de preconceitos. Outros problemas se redimensionaram. É o caso da intolerância, presente em todos os setores. Eu acredito que o Voltaire hoje seria um crítico implacável da cultura do cancelamento. Essa obra continua sendo lida e relida pela densidade das reflexões que propõe e pela forma inovadora que até hoje nos encanta. Eu espero que essa leitura tenha despertado interesse por outros livros de Voltaire, um autor do século XVIII que ainda tem muito a nos dizer. Obrigada.